Existem locais bíblicos na Jordânia, e o que eu quero falar hoje é um dos locais mais incríveis da antiguidade na face da terra. Gênesis 32:30 diz que Jacó chamou o lugar de Peniel, que significa face de Deus. Por que Jacó chamou esse lugar específico de face de Deus? Bem, ele nos diz, porque eu vi Deus face a face e ainda assim minha vida foi poupada. Então, qual é a evidência para essa identificação? Porque se pudermos entender melhor este lugar, isso nos ajudará a entender melhor o evento profundo que aconteceu lá há milhares de anos. Então, certifique-se de clicar no botão de inscrição. O Wadi Zurka, também conhecido como Wadi Zerka ou Wadi Zarka, é o local bíblico do rio Jaboque. O sítio de Talu Ed Dahab, onde estão as colinas leste e oeste, é um lugar importante porque possui as ruínas de uma cidade antiga, a chamada Tel Dahab West. Essas ruínas indicam que houve uma presença humana significativa na área no passado. O fato de Tel Dahab West estar coberto por essas ruínas é uma evidência arqueológica da importância do lugar e da civilização que ali existiu há muito tempo. Gênesis 32:22 faz referência ao Val do Jaboque, que é o local onde a estrada cruza o rio. Apesar de o val atual ser uma ponte moderna, muitas dessas estradas modernas seguem as antigas rotas, ligando as antigas tels entre si. Isso é uma evidência arqueológica que sugere que o local de Peniel, que é identificado como Tel Dahab, está localizado no Val do Jaboque, onde a estrada cruza o rio. Essa correspondência entre a descrição bíblica e as evidências arqueológicas reforça a identificação de Tel Dahab como o local bíblico de Peniel. Desde a época de Selah Merrill, em 1877, várias pesquisas arqueológicas e escavações foram realizadas no sítio de Penuel, ou Tel Dahab. Essas pesquisas e escavações confirmaram a identificação de Tel Dahab como Penuel. Eles descobriram que o lugar foi ocupado durante o período da Idade do Ferro I, que inclui o período dos juízes, como descrito na Bíblia. Essas evidências arqueológicas são cruciais para compreender melhor o contexto histórico e geográfico do evento profundo que Jacó experimentou em Penuel. A correspondência entre a descrição bíblica e as descobertas arqueológicas enriquecem nossa compreensão do local e do evento histórico. As pesquisas arqueológicas e escavações em Penuel, ou Tel Dahab, foram realizadas por vários estudiosos e instituições, incluindo Nelson Glueck, DeVoe, Robert Gordon e, mais recentemente, o Departamento de Antiguidades da Jordânia, juntamente com algumas escolas europeias. Essas escavações foram realizadas por 6 temporadas entre 2005 e 2011, o que indica a importância e o interesse que o local desperta na comunidade arqueológica. As pesquisas e escavações realizadas pelo Departamento de Antiguidades da Jordânia e pelas escolas europeias provavelmente forneceram mais evidências e informações sobre a ocupação e o desenvolvimento da cidade de Penuel ao longo do tempo. Durante o período de Jacó, Penuel era um lugar remoto e isolado e Jacó foi deixado sozinho lá. Por esse motivo, não se espera que haja muitas evidências arqueológicas diretas do período de Jacó. No entanto, algo de extrema importância aconteceu nesse período, que é a nomeação do lugar por Jacó como Penuel, ou face de Deus. Embora não haja evidências físicas diretas da época de Jacó em Penuel, a importância espiritual e o significado do local para Jacó são evidenciados pela nomeação que ele deu ao lugar. Isso mostra o impacto profundo que o lugar teve em Jacó e na sua jornada espiritual. Essa nomeação de Penuel, ou face de Deus, por Jacó é extremamente significativa para a arqueologia, pois permite que siga o lugar à medida que continuamos a ler a Bíblia e a história avança. Podemos seguir Penuel na narrativa bíblica e ver como o local se desenvolveu e evoluiu ao longo do tempo. Ao seguir a história de Penuel ao longo da Bíblia, podemos entender melhor o contexto histórico e geográfico do local, bem como sua importância espiritual para o povo de Israel. Além disso, podemos ver como o local se relaciona com outros eventos e personagens bíblicos, enriquecendo assim nossa compreensão da Bíblia e da história. Durante o período dos juízes, conforme mencionado em Juízes 8, Gideão e seus homens chegaram a Penuel e conversaram com os homens de lá. Isso significa que Penuel era uma cidade ocupada durante esse período, o que é uma evidência importante para compreender a história do local. As pesquisas arqueológicas e as escavações confirmaram a ocupação em Tel Dahab durante o período da Idade do Ferro I, que inclui o período dos juízes. Essa correspondência entre a arqueologia e a narrativa bíblica é um marco importante para compreender a história de Penuel
e seu papel na história de Israel. Jeroboão, o primeiro rei do Reino do Norte de Israel, foi responsável por fortificar Penuel, de acordo com 1 Reis 12:25. Isso indica que Penuel tinha uma importância estratégica e militar quando existia o Reino do Sul de Judá e o Reino do Norte de Israel. A fortificação de Penuel por Jeroboão mostra que a cidade continuou a ser ocupada e a se desenvolver ao longo do tempo, assumindo um papel cada vez mais importante na história de Israel. Além disso, isso sugere que Penuel era visto como um lugar que precisava ser protegido, talvez devido à sua localização estratégica ou à importância espiritual do local. A escavação realizada em Penuel revelou paredes de fortificação e fragmentos de cerâmica da Idade do Ferro II, que corresponde ao período do reinado de Jeroboão. Isso representa outra correspondência entre a arqueologia e a descrição bíblica, reforçando a identificação de Tel Dahab como o local bíblico de Penuel. A presença das paredes de fortificação e dos fragmentos de cerâmica da Idade do Ferro II sugere que o local foi fortificado durante o período em que Jeroboão governava o Reino do Norte de Israel, corroborando com o que é descrito na Bíblia. Essas evidências arqueológicas ajudam a compreender melhor o desenvolvimento e a história de Penuel como um local importante na região. Em Gênesis 33, diz que depois de deixar Penuel, Jacó foi para Sucô. Jacó continuava sua jornada para o oeste, rumo a Canaã, e por isso Merrill identificou Tel Dahab como o local bíblico de Sucô. Em Juízes 8, Gideão e seus homens viajavam na direção oposta. Primeiro, eles chegaram ao Jordão e cruzaram o rio. Depois Gideão falou com os homens de Sucote antes de subir até Penuel, no rio Jaboque. Essas descrições bíblicas dos dois locais são outra razão pela qual era tão óbvio para Merrill que Tel Dahab era o Penuel bíblico. Essas descrições geográficas nos ajudam a entender melhor a localização e o contexto histórico dos locais bíblicos de Sucô e Penuel. As evidências arqueológicas e as descrições geográficas dos locais bíblicos de Penuel e Sucô corroboram fortemente a identificação de Tel Dahab como o Penuel bíblico. Apenas um local no Jaboque atende a todos os requisitos que lemos na Bíblia. E Tel Dahab atende perfeitamente a essas características. A identificação feita por Merrill em 1877, juntamente com as descobertas arqueológicas posteriores, torna a identificação de Tel Dahab como Penuel extremamente forte e confiável, até mesmo mais forte do que na época de Merrill. Quando Jacó soube que seu irmão gêmeo, Esaú, estava se aproximando com 400 homens, ele ficou profundamente preocupado. Ele ficou tão assustado que dividiu seu acampamento em dois. Além disso, Jacó preparou um grande presente para apaziguar Esaú. Essa reação de Jacó mostra seu medo e desespero diante da situação. Ele não estava preparado para enfrentar seu irmão e seus 400 homens, e por isso tomou medidas para se proteger e tentar amenizar a situação. Naquela noite, Jacó, temendo pela segurança de sua família e suas posses, decidiu cruzar o Val do Jaboque. Ele levou suas 2 esposas, suas 2 servas e seus 11 filhos para o outro lado do rio. E depois enviou todas suas posses para o outro lado também. Jacó ficou sozinho do outro lado do Jaboque, provavelmente observando o caminho ao longo do qual seu irmão poderia chegar. Esse trecho do livro de Gênesis mostra que Jacó estava preocupado com a segurança de sua família e de seus pertences, e por isso tomou medidas para protegê-los, cruzando o Jaboque e ficando do outro lado sozinho. Jacó não era um covarde, e sim uma pessoa que estava agindo de forma protetora e responsável. Ele não queria que sua família fosse colocada em risco, e por isso decidiu cruzar o Jaboque com ela e com suas posses, deixando-se do lado oposto do rio, o que o separava de seu irmão e dos homens que o acompanhavam. Essa ação demonstra a preocupação de Jacó com a segurança de sua família, e também sua coragem em se colocar na linha de frente como proteção. Ele usou o rio e a si mesmo como uma barreira entre sua família e a possível ameaça que se aproximava. Jacó, procurando ter a vantagem estratégica, escalou a colina de Dahab, que ficava a 295 pés acima do rio Jaboque. Essa localização elevada lhe permitiria vigiar a chegada de seu irmão e dos homens que o acompanhavam, permitindo que Jacó tomasse alguma ação antes que eles chegassem à sua família. A escolha de Jacó de se posicionar em uma localização elevada mostra sua astúcia e seu desejo de proteger sua família. Ele usou a vantagem estratégica da colina de Dahab,
para se antecipar a qualquer movimento de Esaú e seus homens, preparando-se para enfrentar a possível ameaça. Nesse momento de grande medo e desespero, Jacó faz o que muitas pessoas fariam. Ora, ele se dirige ao Deus de seus pais, Abraão e Isaque, pedindo que ele o salve. Sua oração é simples e direta: Senhor, salva-me. E é exatamente nesse momento de vulnerabilidade e oração sincera que Jacó tem uma experiência inesperada. Um homem aparece e luta com ele até o amanhecer, o que pode parecer estranho, mas é um evento crucial na história de Jacó. Essa luta não era apenas física, mas também espiritual e emocional, representando a luta interna de Jacó com seu passado, suas inseguranças e sua busca por aprovação divina. Nessa cena, Jacó vence a luta e prende o homem em uma chave. O homem pede para ser solto, pois já estava amanhecendo, mas Jacó se recusa a libertá-lo até que ele o abençoe. O homem então pergunta o nome de Jacó e lhe dá um novo nome: Israel. Esse novo nome significa aquele que lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Isso indica que Jacó não lutou apenas contra um homem comum, mas contra uma manifestação de Deus. Jacó, curioso sobre a identidade do homem com quem lutou, pede que ele revele seu nome. O homem responde com outra pergunta: por que você quer saber meu nome? Nesse momento, o homem abençoa Jacó ali mesmo, sem revelar sua identidade. Depois dessa experiência marcante, Jacó dá o nome de Penuel ao local, pois acreditava que havia visto Deus face a face e que sua vida havia sido poupada. Esse é um momento decisivo na história de Jacó, pois marca a mudança do seu nome para Israel. Oséias deixa muito claro que o homem com quem Jacó lutou era o próprio Deus, usando o nome sagrado de 4 letras em hebraico, que é traduzido como Senhor. Assim, a resposta dada a Jacó, quando ele perguntou o nome do homem, era essencialmente Yavé. Isso também explica por que Jacó deu o nome de Penuel ao local, já que ele havia lutado com Deus e havia o visto face a face. A passagem em Oséias ajuda a clarear essa narrativa complexa, esclarecendo que o homem com quem Jacó lutou era de fato Deus, e que esse evento teve uma profunda significância espiritual para Jacó, que recebeu um novo nome e uma nova missão a partir dessa experiência. Derek Kidner faz um bom ponto ao explicar que quando Deus aparece na forma de um homem no Antigo Testamento, ele geralmente é chamado de Anjo do Senhor. Essa designação é intercambiável com Deus ou Senhor. Uma análise das passagens bíblicas onde o Anjo do Senhor é mencionado deixa claro que essa expressão se refere a Deus em forma humana. Por exemplo, o Anjo do Senhor é chamado de Juiz de toda a terra em Gênesis 18:25, um título que pertence a Deus. Além disso, a Bíblia diz que apenas Deus pode perdoar os pecados dos homens, Salmos 103:3, mas o Anjo do Senhor é visto fazendo isso em Êxodo 23:21. É realmente significativo que o primeiro uso do nome Israel na Bíblia ocorra em Gênesis 32, quando Deus muda o nome de Jacó para Israel. Isso marca um momento de mudança profunda para Jacó, não apenas de nome, mas também de identidade e relação com Deus. A partir daquele momento, Jacó passa a se identificar como Israel, um nome que carrega uma profunda significância espiritual, pois representa sua luta e eventual vitória sobre a sua própria natureza e seu encontro pessoal com Deus. Com essa experiência, o Deus de seus antepassados também se torna seu Deus pessoal, a quem ele se refere como meu Deus, meu pastor. É evidente que a vitória de Jacó só foi possível porque Deus o permitiu. Deus poderia ter derrotado Jacó facilmente, mas escolheu não fazê-lo. Em vez disso, Deus usou essa luta para mudar Jacó, ajudando-o a crescer espiritualmente e a desenvolver uma relação mais próxima e pessoal com ele. Essa interpretação se encaixa com a declaração de Jacó a Esaú, em Gênesis 33:10, onde ele diz: pois ao ver a tua face, seria como ver a face de Deus, e tu me abençoastes. Jacó entendia que sua luta com Deus em Penuel foi uma experiência transformadora e que a bênção que recebeu era um presente de Deus. É interessante que as escavações arqueológicas em Penuel tenham revelado a presença de um templo na área da colina, datado da época em que Jeroboão governou Israel. Isso sugere que o local continuou sendo considerado sagrado e usado para o culto religioso, provavelmente em homenagem à experiência transformadora de Jacó com Deus. Além disso, as escavações revelaram ainda uma estrutura posterior construída sobre o templo,
com colunas de pedra em forma de corações, como a que vemos na fotografia. Essas colunas podem ter sido usadas como símbolos do amor ou da devoção à divindade, reforçando a importância espiritual e emocional que o local possuía para o povo de Israel. Embora o relatório da escavação não dê uma interpretação definitiva sobre o uso desse prédio, uma possibilidade interessante é que ele pode ter sido uma sinagoga. Isso faz sentido devido à localização do prédio, construído sobre um templo anterior, o que indica a continuidade do uso do local para fins religiosos. Além disso, há precedentes arqueológicos de sinagogas com colunas em forma de coração, o que sugere que essa era uma característica arquitetônica comum nesses edifícios religiosos. Portanto, é possível que o prédio descoberto em Penuel fosse uma sinagoga, que servia como local de oração e estudo para os judeus da região. O livro Ancient Synagogues Revealed oferece uma perspectiva interessante ao revelar que muitas das sinagogas na região da Galileia tinham colunas de pedra em forma de coração, como a sinagoga de Cafarnaum. Essa característica arquitetônica parece ter sido comum nesses edifícios religiosos na época. E, efetivamente, qual melhor local para construir uma sinagoga do que em Penuel, o lugar onde Jacó lutou com Deus e recebeu a bênção? A localização teria uma significância profunda para os judeus da época, já que marcava um momento de transformação espiritual e a confirmação da relação pessoal entre Deus e o povo de Israel. A experiência de Jacó em Penuel é verdadeiramente profunda e cheia de simbolismo. Ele estava em um momento de grande medo e angústia, orando a Deus para que o salvasse. E, em resposta à sua oração, Deus apareceu na forma de um homem. É interessante notar que Deus, naquela ocasião, adotou uma postura humilde para abençoar Jacó, permitindo que ele prevalecesse na luta. Isso mostra a profundidade do amor e da compaixão divina, e como Deus estava disposto a se encontrar com Jacó onde ele estava, em seu momento de maior necessidade. A história de Jacó em Penuel é uma bela alegoria para o que Deus fez por nós através de Jesus Cristo. Quando clamamos por salvação, Deus respondeu enviando seu Filho, que se tornou um homem e viveu entre nós, abdicando de sua glória divina e até mesmo aceitando a morte na cruz. Assim como Deus se encontrou com Jacó em sua humildade e fragilidade, ele se encontra com cada um de nós através de Jesus, oferecendo sua bênção, sua graça e sua salvação. É um maravilhoso exemplo do amor e da misericórdia de Deus, que se aproxima de nós em nossas situações mais difíceis e nos oferece um caminho para a redenção e a vida eterna. O local de Penuel realmente é incrível não por sua aparência física, mas por causa do evento profundo e significativo que ocorreu lá há milhares de anos atrás e o que isso significa para nós hoje. É uma história que continua nos inspirando e nos encorajando a buscar Deus em nosso próprio caminho espiritual. Obrigado por assistir e aprender sobre o significado profundo de Penuel. Não se esqueça de se inscrever para mais vídeos inspiradores. Até a próxima vez!